Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo de Pentecostes, festa do Espírito Santo. Nós concluímos neste final de semana o tempo da Páscoa. Celebraremos segunda-feira, dia de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, Maria que continua caminhando com a Igreja. Estamos nesse mês de maio e lembrando justamente que o tempo comum durante o ano vamos celebrar essa presença dessa ação do Espírito Santo na Igreja. Hoje o Círio Pascal na última missa é apagado para ficar depois guardado com toda a reverência em nossos batistérios para serem acesas as velas daqueles que serão batizados e também estará colocado nas exéquias, quando for possível, das pessoas em nossas comunidades, quando assim forem celebradas. Cristo, nossa luz, continua na luz de cada um de nós, em nossa própria vida, em nossa caminhada. Portanto, o momento em que nós, olhando essa caminhada do tempo da Páscoa, pedimos a Deus que essa ação do Espírito Santo conduza a nossa vida e a nossa existência. A sequência de Pentecostes resumiu muito bem a festa desse final de semana. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los, bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Essa festa de Pentecostes nós suplicamos que se renove em nós a vinda do Espírito Santo. Temos no final de semana, no sábado, a vigília de Pentecostes, com 6 leituras mais o salmo de resposta, que é também justamente uma vigília opcional, mas que muitos fazem. Em alguns lugares essa vigília também é ecumênica, que é a conclusão da semana de oração pela unidade dos cristãos, mas todos nós estamos na expectativa de renovar em nós essa ação do Espírito Santo. Temos certeza que é a ação do Espírito que nos faz enxergar as coisas de Deus, que nos faz falar das coisas de Deus, que age no mais íntimo de nós, como nós estávamos aqui rezando, na sequência de Pentecostes. No mais íntimo de nós. Ele que nos faz impulsionar para a missão, para a vocação, nós estamos no ano vocacional, para fazermos o bem aos outros. É a ação do Espírito Santo em nós que nos leva à conversão, ao poder testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós somos convidados, estamos abertos a essa ação do Espírito Santo para que assim aconteça a reconciliação, a missão, o perdão e a evangelização ao nosso tempo. A liturgia desse domingo de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, no primeiro traz aqui nos Atos dos Apóstolos a narração da festa de Pentecostes. Era uma festa que já existia, 50 dias depois da Páscoa, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como que é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua.
se faz justamente o contrário de Babel. Babel que teve a divisão das línguas, ninguém se entendia. Em Pentecostes todos se entendem. Todas as línguas que existiam na época compreendem o que se fala pela ação do Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho. O amor na sua essência e na sua pureza. Ou seja, a linguagem do amor é compreendida por todos, meus irmãos e irmãs, e passa-se justamente a boa notícia para tantas pessoas. É justamente para nós, nessa descrição dos Atos dos Apóstolos, ver justamente a comunhão e a unidade, que, aliás, a segunda leitura vai colocar com muita clareza para nós. Sim, nós vemos aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, começa falando sobre isso, que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. É dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Meus irmãos e irmãs, além de falar a mesma língua, somos chamados a essa mesma comunhão, essa unidade. A palavra de Deus desse domingo de Pentecostes nos fala dessa universalidade, de falarmos as coisas de Deus a todas as pessoas e todos compreenderem a linguagem do amor. E do outro lado de nós, meus irmãos e irmãs, vemos essa diversidade na comunhão, de tal maneira que nós possamos viver essa unidade na fraternidade. Para todos nós, para nós, somos chamados a ver como o Senhor vai conduzindo a nossa vida e a nossa história. Então, a segunda leitura coloca bem nessa diversidade, mas o mesmo Espírito Santo. E no Evangelho de João, capítulo 20, 19 e 23, fala justamente que a vinda do Espírito Santo é consequência da ressurreição de Jesus. Naquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. O medo estava no coração dos discípulos depois da crucifixão e morte de Jesus. Embora já estivesse noticiado que ele tinha ressuscitado, ainda faltava justamente essa ação do Espírito Santo que movesse os seus corações para saírem ali do fechamento e do medo e irem pregar o Evangelho a toda a criatura, até mesmo dando a vida por causa de Cristo, né? Então, depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e os lados. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus lhes disse: a paz esteja convosco, sempre a saudação pascal. E aí temos, então, mais uma consequência da ação do Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo e ide para a reconciliação, para o perdão nesse mundo. Ora, meus irmãos e irmãs, esse sopro de Deus nos faz remeter ao livro do Gênesis, quando Deus sopra sobre o barro e vira um ser vivente, e vira Adão, né? Ou seja, o sopro de Deus a gente faz com que a vida aconteça. E assim também os judeus vão também dizer que quando a pessoa morre, ela também, esse sopro volta para Deus, né? Tem um pouquinho daquilo que os judeus entendem também por vida e morte. Mas justamente soprar sobre os seus discípulos, meus irmãos, mas significa que vai nascer uma nova criatura, uma nova humanidade. Não mais seja alguém do barro, né? Mas sim o ser humano que está no pecado, está longe de Deus, né? Que está na lama de outra maneira, na lama da própria vida, e que pelo perdão é reconciliado e renova a própria existência. Recebe seu Espírito Santo para a reconciliação,
para renovar a face da terra. A palavra é muito clara em relação a isso, meus irmãos. Recebei o Espírito Santo, o sopro, né? Também quando a gente vai abençoar o óleo do crisma na quinta-feira santa, se sopra também. A quem perdoados os pecados serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, meus irmãos e irmãs, aparece aqui com clareza que o sopro do Espírito Santo, o sopro de Deus, faz com que as coisas se renovem, se transformem e possa somente a reconciliação acontecer. Ou seja, o coração humano passa a ter essa dimensão da fraternidade, de perdão, de reconciliação. Ao mesmo tempo, nos faz viver a comunhão entre nós, a diversidade de dons e de ministérios, mas o único é o Senhor, e ao mesmo tempo nós, pela linguagem do amor, nos fazemos entender por todos. Como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua? As 3 leituras desse domingo de Pentecostes nos remetem a isso, esse tempo novo pela ação do Espírito Santo. E que nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a estarmos abertos para que isso aconteça em nossa vida, em nossa sociedade, em nossa comunidade. Para que nós, meus irmãos, no meio de tantas situações divergentes, divisões, separações, violências, etc., nós possamos, com o coração sincero, deixar-nos conduzir para viver a comunhão e a unidade pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse dia de hoje, domingo de Pentecostes. Os que foram à missa da vigília, nós temos aí 6 leituras que podiam ser escolhidas, ou algumas até leram as 6 leituras, mais o salmo de resposta, mas sempre esse mesmo anúncio da boa notícia para todos, né? De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que a gente possa ver isso. Como a leitura do Evangelho da Vigília lembra justamente que Cristo é a água viva, ou seja, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, para quem tem a ação do Espírito Santo, rios de água viva brotarão do seu interior, como lembra aqui o Evangelho de João, né, capítulo 7, versículo 37 e 39. Que, meus irmãos e irmãs, que essa festa de Pentecostes nos encontre abertos para agradecer o tempo da Páscoa que nós estamos encerrando e para podermos retomar o tempo comum durante o ano, a partir dessa segunda-feira, com a solenidade, com a festa, com o dia de Maria, Mãe de Deus, né, e que, ao mesmo tempo, essa Mãe da Igreja nos ajude cada vez mais a ver esse mundo novo. 1º de janeiro, Maria, Mãe de Deus. Segunda-feira, após a Páscoa, Maria, Mãe da Igreja. De tal maneira que nós vemos aí essa necessidade de anunciarmos que em todo lugar, pela ação do Espírito Santo, se renova a face da terra, se renova o coração do homem. E que nós somos chamados a pedir ao Senhor que nos faça dóceis à ação do Espírito Santo, abertos, a deixar-nos conduzir por aquilo que o Espírito Santo vai colocando em nosso coração, em nossa própria vida e em nossa própria existência. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, nos faz bem celebrar essa grande festa que nos impulsiona e nos abre para todo o tempo comum durante o ano, toda a caminhada litúrgica da igreja, e nós somos chamados a deixar-nos conduzir. Nós temos essa necessidade de sermos novos, de renovarmos a nossa vida, reconciliarmos uns com os outros, experimentarmos o perdão e darmos o perdão também. E nós sabemos que é essa ação do Espírito Santo que nos faz nos reconciliar com Deus, com os irmãos, que nos impulsiona para a missão, para a evangelização, para compreender na diversidade toda a nossa unidade e fraternidade, meus irmãos e irmãs, e compreender isso tudo nos faça experimentar a graça de Deus que nos conduz. Por isso, ao encerrarmos também a semana de oração pela unidade dos cristãos, nosso desejo de que nós saibamos de tal maneira viver, que apareça cada vez melhor essa unidade entre os cristãos, menos rezar para isso, e no final também de oração, né, da semana de oração de Pentecostes, oração do Espírito Santo, renove a nossa caminhada como igreja e nos impulsione para a missão evangelizadora. Que Deus abençoe, guarde e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.